Boa tarde. Bom, estamos ao vivo aqui, ainda vai demorar um minutinho ainda até que acho que estabelece a conexão, mas já estamos. Meu nome é Ana, sou gerente de marketing aqui da BI Machine e hoje eu estou dando aí mais um passo no projeto que é o projeto Connect BI Machine Arena. Inclusive, eu estou aqui no espaço, né, da BI Machine Arena, que foi um espaço, né, que é um espaço onde a gente quer promover autênticas trocas e gerar conexões. E hoje, né, os nossos convidados é um exemplo, né, dessas conexões que a BI Machine Arena nasceu e vem se propondo a fazer desde o ano passado. O espaço fica aqui na nossa sede, em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Nosso convidado hoje, um deles, né, é de São Paulo, então tá aí fazendo uma conexão diretamente de São Paulo. E o espaço, ele nasceu, foi um presente da BI Machine para gerar trocas e gerar conexões. E nada mais do que isso, né? A gente dá continuidade a esse projeto, fazendo aí uma transmissão, fazendo um bate-papo, na verdade, né? Que não é um webinar, não é um curso, é um bate-papo realmente sobre... Hoje o tema é sobre governança de dados. E para falar sobre esse tema, né, nada como ter ao lado, né, ou ter como convidado dois grandes especialistas, né? Um deles, então, nosso grande amigo aqui, Augusto Fleck, CTO e co-founder da BI Machine, e o Gabriel, que é o meu convidado e meu contato, né, minha conexão de LinkedIn. Até para comentar um pouquinho, né, acho que é super bacana, porque o espaço da BI Machine Arena, ele é isso, né, para gerar conexões e engajamento. E o Gabriel é um contato que eu conheci no LinkedIn, a gente começou a conversar sobre dados, começou a conversar sobre analytics e surgiu aí fiz o convite para ele super topou logo de cara, né? Então, o Gabriel é o nosso convidado de fora hoje. Então, vou passar para vocês, para que vocês possam se apresentar um pouquinho. Vou começar contigo, Gabriel, que é o nosso convidado, que tu possa te apresentar um pouquinho para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Perfeito, obrigado, viu? Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço o convite da Ana, do Augusto, da BI Machine. Na verdade, eu conheci vocês porque eu sou fã do conteúdo, já assisti muitas das lives semanais, já baixei muito conteúdo de vocês para usar no dia a dia. Me apresentando um pouco, sou Gabriel Amato, eu trabalho desde 2011 no mercado de consultoria de riscos e seguros, comecei minha carreira na área comercial e depois fui transitando um pouco para a área de dados, mais voltado à gestão de indicadores e processos. Com o tempo fui me especializando, eu sou uma pessoa de humanas, mas eu fui me especializando depois em dados, e hoje eu sou responsável pela inteligência de negócio e dados na Willis Towers Watson, na América Latina. E para quem não conhece, até vou dar um pouquinho do background aqui da Willis Towers Watson. A gente é uma empresa global, líder em consultoria, corretagem e soluções de risco e seguros. A gente auxilia as empresas ao redor do mundo a transformar os riscos em oportunidade para crescimento. Trabalhamos com mais de 190 anos no mercado, com 45 mil colaboradores e presença em mais de 140 países. Okay? Então, quem quiser conhecer um pouco mais aí, tudo bem. Depois vocês entram no nosso site do www.willistowerswatson.com. Legal, obrigada, viu, Gabriel? Mais uma vez, um grande profissional aí que está cedendo um pouquinho do seu tempo, né? E até antes eu estava comentando, né, o espaço da Arena, o Augusto vai poder até comentar um pouquinho mais, né, do porquê a BI Machine investiu aqui, porque ela investe, né, na comunidade, mas é isso, né, um espaço, é um presente da BI Machine para a comunidade e que geram essas trocas, que tem pessoas como o Gabriel, né, que cede um pouquinho do seu tempo, né, de forma voluntária para compartilhar o seu conhecimento, compartilhar, né, aquilo que ele vem adquirindo com a comunidade agora, né, até de uma abrangência maior, né, do que os eventos presenciais. Bom, passando a palavra para o Augusto. Augusto, por gentileza, se puder te apresentar um pouquinho. Certo, então, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Augusto Fleck, sou co-founder e CTO aqui na BI Machine. Falando um pouquinho sobre a minha pessoa na questão profissional, comecei como desenvolvedor de software, né, tive aí algumas passagens em algumas empresas na área de desenvolvimento, depois fui para a área de analista, e há 10 anos aí embarquei nessa batalha aí que é empreender na área de tecnologia. Então, estamos há 10 anos aí trabalhando na Sol7, e aí agora posteriormente se transformou na BI Machine, uma empresa que tem como principal
pilar, né, levar a cultura data-driven dentro das organizações, né, tentando implantar através de software uma cultura de análise de dados e de governança baseada em dados, né, transformando dados em ator principal na tomada de decisão, né, e a gente vem aí nos últimos anos aí trabalhando muito no que diz respeito a produto, no que diz respeito a conhecimento, a divulgar conhecimento, e aí o BI Machine Arena foi um projeto aí que a gente sonhou aí há 2 anos atrás, em montar um espaço físico para nos auxiliar a compartilhar conhecimento, né? Com conhecimento que tiver focado em inovação, é um conhecimento que a gente quer que a BI Machine Arena ajude aí a divulgar. Como, né, a gente está impossibilitado de estar transmitindo esse conhecimento de maneira offline, né? A gente está usando o espaço aí e usando a tecnologia para continuar a nossa jornada aí, continuar divulgando um pouco do nosso trabalho e principalmente o conhecimento na questão de inovação, na questão de análise de dados, que é aí o nosso core de trabalho. Bom, legal, muito obrigada, viu? E hoje o nosso tema, ele é um tema, assim, que particularmente eu gosto, não é da minha área, assim como o Gabriel, eu sou da área de humanas, né, eu sou bem humanas, assim, não foi que nem o Gabriel que fez uma migração, né, para a parte de dados, a parte mais exatas, eu já sou da parte mais humanas. Então, para mim, eu sou leiga nesse assunto, então acho que vai ser super bacana, porque vocês já, só nos nossos bate-papos iniciais antes, né, da live, eu já aprendi um monte com vocês e tenho certeza que essa tarde vai ser bem proveitosa. E o nosso tema que a gente definiu para conversar hoje é governança de dados. Quais ações você precisa realizar para implementar uma jornada data-driven dentro da sua empresa? Então, a gente não está aqui, até é bom esclarecendo, a gente não está aqui para falar sobre tecnologia, sim, mas não é só produto específico ou não, né? É sim sobre uma cultura e o que significa, né, uma governança de dados. Então, para começar, eu queria que vocês comentassem, né, pode começar pelo Gabriel, o que é uma governança de dados e quais são as bases fundamentais para um sucesso ou insucesso no negócio, né? O que significa, o que é, afinal, governança de dados? Legal. Então, tem várias definições de governança de dados. Na verdade, tem muita gente que fala que é o exercício de tomada de decisão e autoridade sobre os tópicos relacionados a dados. Eu gosto muito de uma abordagem um pouco mais técnica, falando que na verdade, criar um sistema de tomada de decisão, responsabilidade dos processos relacionados à informação e dados, e ter isso como parte do planejamento estratégico da empresa. Normalmente, a maioria das grandes empresas, e o meu background são de empresas, trabalhei muito tempo em empresas grandes, essas áreas ficam dentro da área de TI, ou da área de operações, ou de uma área especializada em compliance de dados. Mas, quando a gente trabalha em PMEs, por exemplo, já participei de alguns projetos, já falei com muita gente de networking, é uma área, governança de dados, e por si só, a sua definição acaba sendo um pouco esquecida quando ainda a maturidade da empresa está um pouco pequena, ou seja, não tem aquele tempo robusto para cobrir esse tópico, alguém com essa expertise para trazer essa base, né? É um tópico super importante, na verdade, eu vejo hoje, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas governança de dados, para mim, é a base para você estruturar e para você chegar, entrar nessa jornada data-driven, ou seja, começar a caminhar esses passos de poder utilizar algoritmos, poder interpretar os dados, poder utilizar ferramentas mais avançadas para gerar tomada de decisão, você precisa ter uma base de governança de dados muito forte. Porque senão, mais para frente, ou no meio do caminho, geram riscos, geram gaps, geram vários problemas que a gente vai depois evidenciar um pouco mais aí. Beleza. Complementando um pouquinho, Gabriel, né, acho que reforço muito a questão da base, né, quando eu parto de um princípio que eu quero que a minha organização, ela seja uma organização onde a tomada de decisão seja pautada em dados, talvez a governança é o primeiro passo que eu tenho que fazer para analisar e para fazer um check aí, para ver se eu tenho condições de começar essa cultura, é entender que se os meus dados que eu gero em determinadas transações, em determinados sistemas, em determinadas áreas, estão devidamente armazenados, estão devidamente estruturados, estão devidamente validados,
né? E aí sim, a partir desse momento, eu começo a criar ferramentas e criar cultura de análise de dados em cima dessa minha estrutura onde existe uma governança, né? Então, ele é um termo que com o passar dos anos e com a difusão muito forte do Analytics, ele foi meio ficando implícito nos projetos e nas estruturações de projetos de BI, porém ele é o básico de tudo, né? E em alguns projetos, principalmente como o Gabriel falou que trabalha, o core dele é muito empresas de maior porte, ele é uma área que tu tem a necessidade de construir de uma forma concisa, porque a longo prazo isso vai começar a crescer, isso vai começar a se tornar a sustentação das tomadas de decisão, e aí se eu não tiver uma boa governança, né, essa tomada de decisão pode ser prejudicada por isso, né? Então, a governança de dados é o passo 1 para uma jornada data-driven, né, ao meu ver, né? Legal. E até assim, comentando, né, até pouco tempo, quando a gente conversou, vocês trouxeram algumas coisas que a governança, ela ficava muito na direção, né, no board do negócio, né, e que forma que isso vem mudando, assim, o que vocês perceberam, assim, porque isso, até quando a gente vai olhar, por exemplo, o termo, né, governança de dados, o que ele significa, o que ele impacta, até eu fui buscar esses dias alguns indicadores, né, que a governança, ela é um assunto maior, em grandes empresas é um assunto mais corriqueiro, em empresas menores está começando a se falar sobre governança, mas também muito se fala, pouco se faz, e também tem essa questão, né, que até pouco tempo atrás isso era uma preocupação do board da empresa, né? Então, se vocês pudessem comentar um pouquinho, né, o que vocês percebem que vem mudando, né? Bom, primeiro é que a gente está vivendo uma era de abundância de dados, né? Independente da área que você trabalha, do porte da sua empresa ou até o segmento, dados vai percorrer o início ao fim da jornada do seu cliente, ou do seu objetivo do processo, do produto que você vende. A forma como você explora esses dados, a forma como você vai aproveitar eles, é o que vai determinar se você vai ter sucesso ou não no negócio. E muitas vezes, o tópico governança de dados ficava dentro da área técnica, né? Ficava dentro do TI, ficava dentro dessas grandes corporações que estruturavam grandes áreas de bancos de dados, e aí sim, tinham pessoas especialistas nisso. Mas à medida que o dado agora é super essencial para todas as empresas de qualquer porte, se eu começo um negócio, eu tenho um canal digital, e esse canal digital gera dados que eu vou precisar monitorar, eu vou precisar saber como captar, como armazenar, como gerar um histórico, como fazer uma análise histórica, como gerar previsões e forecasts, como que isso vai me ajudar com o negócio. E nessa hora, a governança de dados sai da alçada do especialista. Porque hoje as ferramentas para você fazer essa análise, para você coletar os dados, tanto pode ser os dados estruturados da sua empresa, ou pode ser que você que está estruturando esses dados, porque não tem ainda uma equipe de suporte, ou ainda não chegou nesse nível de trazer alguém para apoiar. E nessa hora, minimamente, você tem que absorver esses conteúdos, tem que absorver um pouco da parte de o que é um processo de estruturação de dados, o que é uma limpeza de dados, como é que você faz uma armazenagem histórica disso, como é que você garante a proteção dos dados, se você trabalha, de repente, com dados de pessoa física, pagamentos de cartão, super importante. E à medida que isso foi avançando, hoje em dia, é muito fácil uma empresa, ou até um próprio analista de negócios, pegar uma ferramenta que vai ajudar ele a fazer um processo end-to-end, ou seja, ele vai conseguir coletar os dados ele mesmo, ele vai fazer uma interpretação, vai gerar um produto de tomada de decisão, mas aí geram alguns riscos e alguns ônus. Tem um ônus que, assim, facilita muito, acelera o processo de tomada de decisão, acelera um processo de geração de insights, mas, ao mesmo tempo, gera divergências ou gera silos, porque a gente sabe se os conceitos que estão sendo adotados, se a interpretação dessa pessoa que está gerando essa limpeza de dados, que está criando um banco de dados pessoal para trazer uma interpretação para o negócio, está alinhada com o objetivo do negócio, está alinhada com os outros stakeholders da empresa. Então, é uma oportunidade gigantesca. A gente está vivendo um boom de dados e um boom de pessoas que estão se tornando especialistas, analistas, porque agora você tem que ser analista de dados em qualquer área, em qualquer hierarquia da empresa, porque dados faz parte do seu processo, do seu sucesso. Mas isso tem que estar muito bem alinhado com essa parte, ou seja,
o mínimo de conhecimento da governança de dados não pode estar mais no nível do board, não pode estar mais no nível só da equipe de TI. Tem que ser divulgado, tem que ser disseminado entre todas as pessoas da empresa, e todo mundo que trabalha com dados, né? O analista, a pessoa que interpreta os KPIs, o tomador de decisão, que é o diretor, porque sabendo minimamente dessa estrutura, a gente evita vários dos grandes problemas que surgem quando você tem uma jornada, né, ou quando você começa esse processo de decisão voltada a dados de uma maneira de silo, ou não uma maneira corporativa, voltada no planejamento estratégico da empresa. Beleza. Voltando um pouco, vamos falar alguns fatos históricos, para a gente ver a evolução do Analytics aí na última década, né? A gente teve por muito tempo o conceito de BI muito restrito ao boarding da empresa, né? Então, quem tinha ferramentas de tomada de decisão ou ferramentas para analisar indicadores, e era basicamente direção, presidência e a gerência ali que tinha algum tipo de acesso. Com o passar dos anos, eu acho que houve muito uma democratização de dados, né, decorrência ao grande volume de informação que as empresas começaram a produzir, e aí a cultura foi descendo os níveis, né? Então, hoje, como o Gabriel falou, eu tenho o presidente olhando o indicador e eu tenho o responsável da portaria olhando o indicador da empresa, né? Eu saio lá do board e vou total operacional, colhendo dados. Eu tenho um motorista da empresa na estrada usando um smartphone, colhendo dados, analisando dados e tomando decisões baseada nesses dados, né? Então, todo mundo hoje necessita de dados e todo mundo gera dados, né? E aí, como isso está acontecendo de uma forma muito, muito rápida, a gente tem áreas gerando muito dados e áreas analisando muito dados. O que está acontecendo? E aí é onde que a governança entra muito forte nisso, né? Ao mesmo tempo que eu tô na minha área e eu tenho livre-arbítrio de gerar os meus dados, analisar os meus dados, eu muitas vezes tenho que garantir que esses dados que eu estou gerando e que esses dados que eu estou analisando estejam válidos, sejam dados confiáveis, sejam dados que estão seguros, né? Eu baixei um relatório de uma fonte de dados, eu olhei o faturamento da empresa, eu compartilhei esse indicador, eu tenho que ter certeza que esse indicador está validado. E aí é onde é a governança de dados que entra, e aí é onde que é o assunto mais complexo que a gente tem que resolver aí nessa geração de ferramentas e de pessoas voltadas a dados. É garantir que o dado que eu estou analisando parte de algumas premissas como segurança, como confiabilidade, né? E aí, muitas vezes, as ilhas que eu vou criando dentro da empresa é automaticamente um risco que eu vou tendo, né? De eu chegar numa reunião de boarding e eu vim com a minha fonte de dados com métricas, baseado em uma regra, e o meu colega de uma outra ilha de dados vem com a mesma informação, cruzada de um jeito diferente e validada de um jeito diferente. Aí é onde que a governança entra para tentar montar uma harmonia dos dados, né? E aí quem é um cara mais da antiga, né? No meu caso, né? Ele sempre fala, os dados precisam estar num local centralizado, a governança de dados precisa ter um pai, né? Eu posso estar gerando dado lá na ponta do motorista da empresa, mas quem vai garantir a confiabilidade é uma área, e a governança geralmente está sob ou a área de compliance, quando a empresa é grande, ou a área de TI, quando a empresa já é um pouco menor, e a TI que absorve essa responsabilidade, mas alguém dentro da organização tem que garantir a confiabilidade do dado, garantir a confiabilidade da regra de negócio que está sendo aplicada em cima daquele dado, e isso não interessa se é uma multinacional ou se é uma loja de varejo, sendo o cara do compliance ou sendo o dono da loja que vai entender que o processo dele de pôr contas a pagar, ou o processo dele de venda, está correto da tal forma que o dado que ele está lendo é realmente o que aconteceu. Então a governança ela vale para o pequeno, para o médio, para grande e para multinacional, né? Então, acho que essa é uma questão muito importante, né, Gabriel? Que a gente vê que com a difusão e a democratização dos dados, a gente está tendo algumas lacunas justamente na confiabilidade, né?
Muito. É o cara lá do RH que tem uma ferramenta de análise que ele baixou por conta dele, que ele vai dentro do RP da empresa, consegue tirar o relatório de folha de pagamento, analisar lá dentro, sem a TI saber, sem ninguém saber, gerar uma informação que eu não tenho um selo de confiabilidade. Essa informação pode ir para várias pessoas de um jeito errado, como pode estar saindo da empresa sem ninguém saber. Esse talvez é o principal problema que essa evolução de ferramentas gratuitas, fácil de mexer, que está acontecendo, sabe? As pessoas eles não estão olhando mais para uma linha corporativa, para uma linha de governança onde eu tenho um grande dataset, data warehouse, onde está validado, está seguro, bem armazenado, e essas coisas estão se desfazendo para pequenas ilhas que não tem tanta confiabilidade assim. Então, eu tenho coisas boas com essa técnica, mas também tem todos esses ônus aí que a gente está vendo, né? Sim. E um exemplo claro disso é que um dos grandes problemas hoje que acontece nas empresas é a conciliação de resultados, conciliação de dados, informação. Então, cheguem em tempos de fechamento financeiro, cheguem em tempos de fechamento de quarter, o que acontece? Poxa, tem um retrabalho que está acontecendo dentro da empresa, em diversas áreas de negócio, porque os controles, os bancos, a interpretação do dado foi criada e foi crescendo de forma em silo. E na hora que ela precisa se juntar para gerar um indicador geral da empresa, para criar aquele overview, criar aquele plano estratégico, aquela visão sempre sendo bem ou mal, mas o dado A que vem da fonte da equipe financeira não bate com o dado B que vem da equipe de vendas, mas é o mesmo número. Por quê? Porque as fontes de dados foram criadas por origens diferentes, com interpretações diferentes, processos de armazenagem diferentes. E aí, hoje é um dos grandes, assim, vejo como um dos grandes desafios para trazer. Quando a empresa, tem empresas menores hoje, dada essa cultura data-driven, principalmente startups, como elas já vêm desse mundo da tecnologia, elas já vêm consolidadas, né, com essa percepção de jornada. E aí, acho que são paradigmas de dois lados, né, do mercado. As grandes empresas agora correndo atrás para conciliar, criar essa visão única da verdade, e as empresas pequenas se acelerando para já nessa visão única, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, não trazendo a segurança, que é um ponto super importante. A questão à medida que o mercado cresce com informações confidenciais, como health tech, próprio mercado de seguros trabalha com informações que são super delicadas. Se à medida que você não cria essa governança, você não cria essas ferramentas de proteção que, claro, permitem ao usuário, dentro da empresa, a área de negócios, a poder fazer suas análises, só que com um número confiável, de uma fonte que a gente sabe que é segura, que em alguns casos, tem que ser anonimizada, porque são dados confidenciais, você já vai gerando esses riscos, né? Vai gerando tanto um retrabalho na hora de consolidar os dados, quanto o risco desse dado poder ter uma exposição ou uma abertura da empresa, um vazamento de dados, que, por sinal, é um dos maiores riscos que hoje crescem mês a mês, dentro das empresas. Até às vezes a gente comenta, né, sobre essa questão da plataforma, né, da importância que tem que ter o envolvimento, né, do usuário de negócio na hora de criar, na hora de analisar, mas também tu tem que ter um projeto, ou na verdade tu tem que ter uma governança que seja corporativa, né, na verdade a governança ela é corporativa, acho que é isso, né, e a análise ela vai ser individualizada, né, ela vai ser, né, tu tem uma linha de negócio, e até vocês comentaram um pouquinho sobre essa questão da responsabilidade do projeto, né, sobre o pai do projeto, e eu me lembro que vocês comentaram, né, comigo, sobre a questão da metodologia que ela vem antes da tecnologia, né. Então, o que é essa metodologia de governança de dados? Né, onde é que entra, até que ponto, né, tecnologia, até que ponto é só metodologia e organização? Olha, eu, assim, até por experiência pessoal, algumas vezes já participei, vim da área de negócio, já fiz muito dos gaps em termos de riscos de dados que a gente está conversando aqui, e aprendi depois, por estudo, por formação, que existe um processo que é super importante. Hoje eu sou uma das primeiras pessoas a falar que a gente tem que parar e pensar no processo como um todo, antes de pensar na ferramenta. A ferramenta está muito fácil. Hoje as ferramentas estão, assim,
o usuário não precisa saber codar, não é mais uma coisa de outro mundo você falar de BI, você estruturar, fazer correlações entre tabelas para fazer um resumo. Isso as pessoas estão aprendendo e está muito acessível. Legal, mas cadê o processo end-to-end, sabe? A gente está pensando na etapa, identificar primeiro quais são as fontes de dados, qual a forma de captura dessas fontes, se eles vão ser estruturados aonde, forma de armazenamento, como que vai ser a distribuição desse dado dentro da empresa, a partir dos objetivos de negócio, respondendo as perguntas de negócio, alinhado à empresa. Então, eu acredito hoje que antes de pensar, vamos usar a ferramenta X ou ferramenta Y, porque é super fácil, precisa ter uma pessoa ou uma área que olhe isso num processo da jornada inteira de dados, do cliente e da empresa, do processo inteiro, e estabeleça a governança, qual que é o processo de coleta, qual que é o processo de transformação desse dado, documente isso, e saiba ensinar para as pessoas. Né? Você vai montando um playbook sobre, Isso, monte um playbook que ajude a pessoa que entra na empresa, ou até uma pessoa que vem para desenvolver oportunidades de novos indicadores, a ter um ambiente estruturado, a ter um ambiente seguro para trabalhar. E aí sim, com isso, você sabendo qual que é o processo dos dados, de interpretação dos dados, quais são as políticas de segurança, aonde ele deve ser armazenado, como deve ser utilizado, aí você pode escolher as ferramentas. E aí o mercado não cansa de trazer inovação, cada mês saem ferramentas impressionantes que ajudam a realizar essa jornada. E acho que até complementando, né, acho que se tu sabe, né, por exemplo, se tu tem essa organização, tu vai conseguir selecionar a melhor ferramenta, porque senão tu vai olhar, eu sempre digo assim, sempre tem, né, o básico, todas elas vão ter, mas vai ter uma que vai ter um detalhe, então se tu souber certinho qual é o teu objetivo, quais são as tuas origens de dado, como é que tu vai fazer, tu vai conseguir selecionar a melhor ferramenta, né, a melhor solução. Desculpa, Augusto, eu te interrompi. Complementando um pouco o que o Gabriel falou, tem uma parte muito importante dentro do processo, que é as responsabilizações de cada etapa do projeto e ter os pais certos, né? Quando a gente fala em governança, a gente não fala somente em armazenar tecnicamente, em garantir segurança tecnicamente. A gente fala também em garantir a confiabilidade daquela informação, a confiabilidade da amarração de negócio que foi feita em cima daquela informação. Eu estou aplicando a regra certa, eu estou montando o processo correto. Então, quando a gente está pensando em tocar um projeto de BI, ou está pensando em começar um processo de analytics dentro da empresa, independente do tamanho, a única coisa que vai mudar é o número de pessoas envolvidas, mas as etapas são as mesmas. Eu tenho que entender quem garante a parte técnica de coleta, transformação, armazenamento e confiabilidade dos dados. É a TI? Ok, então a TI é responsável por isso. Quem garante a modelagem e entrega do negócio que vai ser construído em cima desses dados? É as áreas? Elege ali um patrocínio em cada área. Cara, tu é o dono do comercial, tu é o dono do financeiro, tu é o cara do... Quem define regra é o cara do negócio. Quem define a parte técnica é a TI. Né? Quem define quais são as dores ali que querem olhar em cada área é os stakeholders de cada área. Então, essa responsabilização do papel ser feito de uma maneira correta, ela vai impactar muito no resultado. Por quê? Porque não adianta, muitas vezes, eu querer entregar um projeto só para a TI, sendo que a TI não domina o negócio. Em contrapartida, não adianta eu querer entregar o projeto inteiro para uma área de comercial, por exemplo, se eles não dominam a parte técnica e as técnicas para poder dar um pouco de segurança e governança nos dados. Aí daqui a pouco o comercial vai estar tocando um projeto sozinho, vai desenvolver e integrar os dados da forma dele, sem nenhum tipo de segurança e confiabilidade, e o contrário, a TI vai estar fazendo uma baita governança e entregando indicadores que não têm relação nenhuma com o negócio e não impactam em nada. Né? Então, assim, é um peso que a gente tem que medir e responsabilizar isso as pessoas no projeto. Claro, né, o tamanho da empresa vai dizer muito o tamanho da equipe do projeto. Daqui a pouco eu vou ter lá 10 pais dentro do projeto, cada um para sua área. Daqui a pouco eu sou sozinho, eu sou o dono, eu vou pegar uma folhinha de papel e vou desenhar da onde vem os dados, está organizado, está bem armazenado, quais são os indicadores críticos que eu quero olhar, são esses, como eu vou acessar mobile, web, celular,
Beleza, eu preciso de muito usuário, pouco usuário, tendo isso em mãos, agora eu vou olhar a ferramenta. Porque tem ferramentas que são gratuitas e me entregam um certo número de recursos, tem ferramentas que são pagas, que entregam X recursos, e tem ferramentas que são pagas e entregam Y recursos. Eu tenho que ver quais recursos eu vou precisar, né? E aí, cara, em governança, a gente fala muito assim, as ferramentas estão... tem muita ferramenta gratuita e elas estão evitando que eu consiga desenvolver projetos bons porque eu não dou bola para governança. Não, qualquer ferramenta dessas de mercado, né, Power BI, Tableau, BI Machine, todas elas implementam ferramentas de governança. Cabe ao cliente e o projeto usá-las, né? O pessoal fala, eu vou baixar o Power... um cara do RH baixou o Power BI, pegou os dados escondidos no RP, montou as suas visões e vazou na empresa. Cara, o Power BI, ele permite tu fazer várias coisas na linha de governança, como qualquer outra ferramenta permite. Mas cabe o usuário, né, saber implementar isso. E muitas vezes a gente acha que é fácil só baixar e sair desenvolvendo, e a gente não vê o escopo total. Às vezes eu preciso fazer só um painelzinho, daqui a pouco esse painelzinho vira 10, vira 20, vira 30, e aí quando eu vejo eu não consigo mais controlar esse projeto. E não é por culpa da ferramenta, é por culpa de quem organizou, que não fez ali, não desenhou os papéis corretos, não desenhou o que ele quer alcançar com o projeto de BI. Talvez, se eu quero alcançar número de usuários, eu tenho que olhar quais ferramentas me entregam a melhor licença de uso para isso. Uhum. Eu quero impactar mobile, qual ferramenta me entrega o melhor mobile? Se eu quero aplicar machine learning, qual ferramenta implementa machine learning? Né? Por isso que a gente olha em grandes empresas e vê vários produtos de BI, né? Conectados num único data warehouse, cada um entregando o que entrega de melhor. Por que não? Eu tenho a uniformidade da informação centralizada e cada ferramenta fazendo o seu papel, né? Muito. Eu gosto muito, Augusto, do que você falou da questão da percepção de qualquer pergunta do negócio, né? O que eu quero, aonde eu quero chegar. E eu estava até lembrando, enquanto você estava falando, estava lembrando aqui já de alguns projetos, muitas coisas assim, de experiência de carreira, que legal, às vezes os projetos de BI, eles começam sem esse alinhamento do negócio, esse alinhamento do objetivo, né? Onde a gente quer chegar, o que essa ferramenta, o que esse produto, o que esse canal vai me trazer de benefício, onde eu quero chegar com ele. E aí a pessoa cria aquele monstro, né? Aquele negócio assim, putz, eu tenho 37 indicadores, eu consigo ver a cor da camiseta da pessoa. Uhum. Ah, mas é legal, você gastou um recurso assim, normal. Na hora de entregar para o usuário vai olhar e aquilo fala, meu Deus, para onde eu vou? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, né? As pessoas ficam perdidas. Então, eu gosto dessa percepção aí. Independente, sim, se fica na área de TI a responsabilidade de governança, ou se tem uma área específica para isso, na hora de formar ou iniciar qualquer tipo de projeto de dados, de jornada de dados, super importante, que eu gosto do conceito do squad, eu estou tentando entrar um pouco nesse mundo agile, né, de ter ter um squad formado que traga essa percepção, a pessoa que saiba fazer as perguntas certas de negócio, que tem dúvidas de negócio a serem respondidas, a pessoa que tenha o conhecimento da governança de dados, ou seja, tem esse conhecimento técnico para trazer trazer primeiro um processo estruturado para chegar nesse objetivo, e às vezes, alguns projetos, dependendo da complexidade, eu vejo muito o papel do tradutor. Que é uma pessoa que até eu ia comentar agora, né, se pudesse falar um pouquinho sobre o que é o tradutor, né, o que significa esse... Sim. Olha, eu vou te falar que, assim, tradutor de dados foi uma coisa que eu aprendi nos últimos 2, 3 anos, tá? Tá saindo muito, tem muitas empresas falando disso, tem muitas empresas referências de dados, consultorias falando da importância de um tradutor. Na verdade, o tradutor é uma pessoa que consegue navegar, trazer os conceitos de negócio, ou seja, entende o processo, entende a necessidade do cliente, está no negócio, teve uma experiência no dia a dia, e tem esse know-how, e vai trazendo esse know-how de traduzir essa informação para uma pessoa mais técnica, para que a pessoa técnica tenha uma assertividade maior na hora do desenvolvimento. Para você não ter aqueles descasamentos que normalmente acontecem, que o produto demora um tempo para ser desenvolvido, nesse tempo não ocorre uma validação, ou seja, uma tradução entre as equipes, e na hora da entrega ele está desalinhado com os objetivos iniciais. Então, o papel do tradutor é mais ou menos ficar navegando ali entre os dois, entre a área de negócio que fez o pedido, ou seja, tem um objetivo a alcançar, e a área técnica que vai trabalhar nessa solução
alinhada com as perguntas a serem respondidas ou com os objetivos a serem alcançados. Eu gosto muito dessa definição e às vezes eu falo, eu não sou uma pessoa, vou ser honesto aqui, não sou uma pessoa técnica, hoje eu sou um tradutor. Minha expertise é muito mais dentro da área do negócio do que dentro da área técnica. Aos poucos estou me aprimorando, estou correndo atrás para não ficar para trás do mercado, claro, porque hoje você precisa saber de dados em tudo. Mas eu me vejo como papel de tradutor e vejo em todas as empresas, tanto de empresas de amigos, do networking, empresas que já trabalhei, empresas que tive a oportunidade até de bater um papo e conhecer melhor, esse papel super importante. Porque a gente está um mercado de dados acelerado, assim, e as pessoas chegam a soluções para os problemas dela muito rápido. Só que se essa solução não for construída com o nível técnico necessário, a gente fala de todos esses problemas e gaps que aparecem, que a gente conversou aqui desde o começo da live, né, em termos de desalinhamento, conciliação de dados, proteção, vazamento, são infinitos. O prejuízo, na verdade, você pode falar, pô, legal, eu economizei tempo e fiz um projeto que ia demorar 3 meses, 1 mês, porque eu fiz só com a área de negócio e não envolvi o TI. Legal, mas os riscos que pode gerar para a empresa lá na frente são gigantescos. Então, tem que ser considerado trazer essas cabeças, tanto a parte técnica quanto a parte do negócio juntas. E se a parte técnica é ausente por temas de estrutura da empresa, pode ser por tamanho, posicionamento, a empresa está começando no mercado, aí entra em cena empresas de consultoria, empresas que vão suportar, pô, não tenho budget para trazer agora uma área. Então, beleza, mas se você começar a trabalhar com dados, se o seu produto é data-driven e você não tem essa percepção, você está abrindo oportunidades para lá na frente terem riscos para o seu negócio. Você está abrindo riscos para o seu negócio mais adiante, né? Tu tem só complementando, né? A gente, no padrão do mercado, a gente vê muito assim, o pessoal, eles escolhem a ferramenta antes de entender o que eles querem resolver, né? Então, eu vejo isso deveria ser muito ao contrário, né? Acho que primeiramente, eu teria que entender ou né, buscar ajuda de uma empresa para entender o que eu preciso, né? Qual a solução que eu preciso, né? E aí, o momento que eu tenho em mãos o que eu preciso, aí sim, tá? Quem no mercado pode me ajudar para fazer essa jornada, né? Empresa de médio e pequeno porte, principalmente, que é o nosso chão e é onde a gente tem aí a nossa jornada aí para tentar fazer essas empresas realmente migrarem para uma cultura da data-driven. Às vezes tu vê empresas começando, compram a ferramenta e aí agora vamos começar a ver o que a gente vai fazer com ela. Cara, né? O que vai resolver? Aí daqui a pouco tu tá com um canhão e quer matar um mosquito, daqui a pouco tu tem, né, cara, um monstro e comprou uma faquinha, né? O que tu quer resolver, né? Tu quer um ambiente corporativo, tu quer um ambiente mais focado de cima para baixo, com todo mundo usando, tu quer entregar total independência para as áreas, tu quer fazer com os teus dados, né? Tu tem pessoal capacitado, às vezes a gente vê assim, eu escolhi ferramenta X porque eu quero que as áreas se virem e eu quero liberar a TI para isso. Aí tu pergunta, tá, mas tu já fez um raio-x para ver se a tua área, se as suas áreas têm pessoas capacitadas para isso? Não vi isso. Tá, pois é, então tu vai trocar todo mundo? Tu vai buscar no mercado profissionais para poder... Então, assim, se tu não tem uma cultura bem desenvolvida na ponta, não adianta tu querer entregar uma arma na ponta se os caras não vão saber usar, né? Exato. A solução que tu vai escolher vai depender muito dessas tuas respostas, né? Se tu tem time, se tu tem dado estruturado, aí daqui a pouco a gente vê o cara envolvendo a área de negócio, não conta para TI, né? Não conta para o RP, tá aí na hora de sair os dados, tu vai estudar onde, né? E aí começa errado, começa a bagunça, começa a briga com TI, começa conflito com fornecedor. Eu ia pedir mesmo para vocês comentarem sobre isso, né? Sobre essa questão, porque, na verdade,
assim, é a área de negócio que vai usar, mas também tem outras áreas envolvidas, né? Então, assim, essa questão, porque é muito comum, né? A gente vê muito isso. E até antes de vocês comentarem, até a Marina Teixeira comentou aqui no chat, né? Inclusive, né? Qual será o padrão de ação que teremos a partir da análise desses dados também, né? Então, ela também comenta sobre isso. Mas, eu só complementar agora essa última fala da Marina, né? A gente fala muito sobre indicadores de vaidade, né? Indicadores de ação, indicadores de vaidade. O indicador de vaidade é aquele que o gestor quer olhar na tela, mas ele não diz nada e não te deixa fazer nada, né? Tu olha lá, por exemplo, cara, eu quero olhar o número de clientes que eu vendi no mês, mas eu não faço nada com ele, eu só olho ali, eu vendi para 1.000, tá, mas isso é bom ou é ruim? Não sei, porque eu não estou comparando ele com base nenhuma. Tu tem uma meta? Não tem meta, mas tu tem alguma ação no planejamento estratégico da empresa para crescer clientes? Não tem. Então, mas por que tu eu gosto de olhar o número de clientes que eu vendi? Sabe? Aí, daqui a pouco, tu tem um painel com 20, 30 indicadores que são todos de vaidade. É o que o gestor quer ver, mas não serve para nada, né? Então, é bem importante isso. E sobre envolver TI, eu vou abrir essa fala, Gabriel, depois tu me complementa. Eu acho que qualquer projeto, tá? Independente do tamanho da empresa também, eu acho que cada um tem seu papel. A TI, ela foi, nos últimos anos, meio deixada de lado. A gente não precisa mais da TI, eu vou baixar o Power BI e vou sair usando. Teve uma onda muito grande para essa linha. Aí começou a dar BO nos projetos, porque saía projetos mal estruturados, projetos com inflação ruim, projeto que não conseguia acessar uma base de dados porque a TI não estava envolvida. Aí tu batia na TI e a TI dizia assim, fiz por conta, agora eu tô assumindo a bronca. No outro lado, projetos desenvolvidos só pela TI. A TI achava que era a dona de tudo, desenvolvia o projeto, montava os painéis, entregava para a área olhava, mas isso não me serve de nada, né? Então, a melhor forma, e talvez a forma mais pacífica de se fazer, é juntar os interessados, os clientes que vão usar o produto, né, os clientes que vão usar o projeto, quem conhece, quem sabe as dores, junta quem é o cara que vai garantir a governança, que é a TI, junta, se precisar, os fornecedores das fontes de dados, porque esses caras são muito importantes, né? Às vezes eu tenho um RP lá que a TI não domina, quem é que vai fornecer a regra? É o fornecedor, cara. Junta essas partes, cara, e faz um kick-off de abertura muito franco. Até porque, Augusto, está complementando, né? É muito natural tu ver o fornecedor ou tu ver o profissional, enfim, seja a TI, seja a área de negócio, seja fornecedor, eles se sentem ameaçados, né? Porque às vezes a área de negócio ela tem a planilha, então ela tem aquele medo de perder a planilha, às vezes a área de TI é o extrator de relatórios, e às vezes o fornecedor ele fornece um dash ou fornece alguma informação. Então, de uma certa forma, acho que eles se sentem meio ameaçados, né? Muito. E acontece direto. O que o Augusto falou, acho que é a percepção do TI como um parceiro de negócios, na verdade, né? Uhum. O TI nasceu e cresceu na empresa muito como aquela área. Hoje tem uma percepção muito como aquela área. A área que faz o setup de sistemas, tudo, que eu vou buscar quando tiver um problema. Pô, meu computador, eu tenho algum problema. Não, na verdade não é isso. A impressora parou. A impressora parou. Não, a TI é muito mais que isso. E, na verdade, a equipe de TI tem que estar envolvida, tem que ser a parceira, principalmente nesse momento agora, que o dado já não é mais só responsabilidade dela. O dado é uma responsabilidade compartilhada de toda a empresa. Então, quem vai ser a pessoa que vai instruir as pessoas, que vai criar aquele playbook, que vai dar um processo muito claro de etapas para o negócio descobrir qual que é a pergunta certa a ser feita, para não criar indicadores de vaidade, ou seja, só porque fica bonito na tela, porque está crescendo o número, mas não tem nenhuma ação a ser tomada. Como que ele vai interpretar esse dado? E vai poder trazer um pouco, não só um alinhamento entre as áreas, para não gerar silo, não gerar esse problema que a gente tem, que a minha planilha está certa, a sua está errada, porque eu faço o controle na mão, eu tenho o meu Power BI aqui, e no sistema, a hora que eu ver, eu não sei as regras de negócio. Então, aí falta um alinhamento. Esse alinhamento, quem tem que trazer, eu vejo muito forte agora, e tenho trabalhado nos últimos tempos muito próximo com TI, e só digo uma coisa, assim, eu não me vejo avançando em projetos mais, ou avançando para tomar sofisticações maiores, se não tiver uma parceria, assim, técnica de negócios. Porque
Existem coisas que na cabeça do negócio é muito claro. Mas é porque eu quero observar o comportamento do consumidor A, B e C, A, B, C e D, eu quero fazer um comparativo entre segmentos, fazer esse negócio. Legal. Aí você vai gerar um super trabalho por TI para gerar uma super planilha, só que você não me falou a pergunta de negócios. A pergunta de negócios eu quero identificar qual que é o segmento que vai me trazer mais lucro nos próximos 3 anos. Legal. Aí sim a gente tem uma análise, a gente tem um indicador que vai ser gerado, que vai ter um esforço junto, de parceria, que vai gerar uma ferramenta que realmente vai ter impacto para o negócio, vai ter valor. E é pensar nessa cadeia de valor sempre, sempre. Ter uma cadeia de valor estruturada com a percepção de que o TI é o business partner, ou a pessoa de negócios é a pessoa que traz essa percepção do mercado, esse feeling de onde a gente está indo, o que está ruim, o que eu não tenho visibilidade, eu preciso criar essa visibilidade para tomar melhores decisões e trabalhar junto para ter as ferramentas, ter um processo estruturado que ajude a chegar nessa solução rápida e com esse processo identificar as melhores ferramentas. Porque, como o Augusto falou, tem muita empresa fazendo overkill, ou seja, investindo milhões, investindo bilhões, às vezes para caminhar porque ele fala, olha, eu gosto muito do conceito de machine learning, eu vejo todo dia, eu sou bombardeado de conteúdos, mas na hora que você vai ver, não tem nenhuma estratégia de unificação dos dados, não tem nenhum banco de dados único na empresa, onde você consegue conciliar essas informações. Então aí você vai lá, faz um puto investimento, aí você chega e olha, agora a gente vai ter que investir um pouco mais, porque não tem banco de dados para consultar e usar essas informações. Com certeza. Então, e o que a gente vê, a gente vê muito, né? O pessoal, eles dão como sucesso, muitas vezes, num projeto de analytics, né? A entrega do painel, né? Entreguei para a área o painel e, a partir de agora, o projeto foi entregue e foi um sucesso. Eu acho um pouco a mais, tá? Para mim, o sucesso do projeto é quando ele agrega valor no cliente. É quando ele agrega no dia a dia de quem está usando. Quando eu chegar numa reunião de cheque de projeto e eu ver o usuário dizendo o seguinte, olha, o que foi me entregue do Analytics me fez eu perder menos cliente, está me fazendo eu ter uma reação muito mais rápida a gaps que eu tenho no meu negócio, eu consigo ter o meu fechamento financeiro no dia, antes eu tinha isso há 15 dias atrás. Isso é sucesso de Analytics. Né? Isso é sucesso do dia a dia. Tu vê o trabalho que tu desenvolveu, o projeto que tu desenvolveu, fazendo o que ele tem que fazer, otimizando tempo, otimizando o resultado, melhorando, fazendo o usuário ser mais produtivo, porque ele não precisa ficar planilhando. Isso é resultado final de projeto. Não é simplesmente eu desenvolver um painel lindo, maravilhoso, entregar para a área e achar que aquilo ali é o sucesso. Sucesso, ele é o resultado final, é agregar valor. E aí, cara, quando tu eleva um cheque de projetos que agregam valor nesse sentido, cara, é muito baixo, E aí não é ferramenta o problema, não é tecnologia, porque eu já vi projetos da Gap desse sentido, em Power BI, eu já vi em ClickView, eu já vi em Tableau, eu já vi em BI Machine. Chega no final, tu olha, foi investido uma banana de dinheiro, foi investido tempo de gente capacitada, e aí tu olha, todo mundo sai perdendo. Eu saio perdendo como fornecedor, porque eu não posso usar aquele cliente como case, eu não posso olhar para ele e ter o orgulho de dizer, cara, esse projeto aí está agregando valor, eu também não posso fazer isso, certo? E aí tu vai olhar para trás, cara, e coisas simples, que parecem fissuras, pequenas lá no início do projeto, foi o que impactou isso. Aquela primeira pergunta, no primeiro kick-off de projeto, o que tu vai fazer com essa informação? Não é olhar ela não é o resultado, é quais as ações tu vai alinhar em cima dessa informação. Tu vai montar um time para estar olhando esse indicador e aplicando ação nele, tu vai montar um time de vendas, olhando os clientes e tentando recuperar. O que tu vai fazer com esse dado? Se o cara não tiver essa resposta, ele vai ser um dado inútil para ele. Vai ser um dado informativo. Eu estava falando hoje mais cedo numa outra live, o BI é muito usado para ser basicamente um jornal digital da empresa, né? É dado informativo. Eu estou informando o que aconteceu, mas ele tem que ser muito mais que isso. Além de ser um informativo, que para mim é o básico, ele tem que ser uma arma ativa. Eu tenho que olhar aquela informação e conseguir fazer algo no mundo real para poder impactar no meu negócio. E isso é sucesso de projeto.
E se eu não tenho, voltando para o nosso tema inicial, uma boa governança, que aí a governança estende confiabilidade, ter certeza do negócio que eu estou analisando, cara, eu não vou conseguir chegar nesse resultado. A chance de falhar é muito grande, né? Muito grande mesmo. E até complementando, a Rafaela Nogueira colocou aqui nos comentários também que hoje, né, para muitas empresas, a equipe de TI já está dentro do BPM, né? Então, ela já faz parte, né, complementando o nosso assunto. Bom, algumas perguntas que eu tinha anotado, vocês já foram respondendo, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre a estratégia de gestão, né, os fatos de negócio, que são particularidades de cada empresa. Temos, né, não temos como analisar sem sabermos o que precisamos analisar, ou seja, sem termos uma estratégia definida. Vocês acreditam que para que as empresas tenham resultados satisfatórios na governança, seja preciso ter um playbook com orientações claras de ações para cada indicador, né? Se pudesse comentar, então, sobre essa tabela fato versus a tabela dimensão. Perfeito, perfeito. A gente entra aí na percepção de a governança de dados precisa estar casada com os objetivos, com o planejamento estratégico do negócio. Então, é muito fácil. Hoje, as ferramentas possibilitam a gente criar N indicadores de maneira muito rápida, de maneira muito prática, muitas vezes, assim, sem se alinhar com o restante da empresa, mas começa top-down. Essa percepção de uma jornada voltada a dados tem que começar de cima para baixo. Então, se a empresa tem objetivos a caminhar, ela sabe para onde quer seguir, os indicadores precisam ser criados para complementar esses objetivos. Esses indicadores precisam ser gerados a partir de ter ações, ou seja, não adianta eu ter um indicador, como o Augusto falou, se eu tenho um indicador que só mostra um gráfico bonito, porque é um indicador que mostra que cada vez mais minha base de clientes está crescendo, mas eu não tenho ação para tomar, não vai ser esse indicador que vai determinar o sucesso ou o valor da sua empresa. Você precisa ter, o último passo, eu acho que depois que muitas pessoas param nessa etapa do dashboard ou na etapa da visibilidade dos indicadores, do UI e UX, e não fazem a última parte, que é conectar esses indicadores com ações, ou seja, voltar essa ferramenta, voltar esse processo, voltar essa nova visão da empresa para ações internas. Como que essa ferramenta, como esses novos indicadores vão ser interpretados, quais ações vão ser tomadas, quem vai ser responsável por tomar essas ações e acompanhar. E aquela questão da matriz de responsabilidades. Então, precisa ter os indicadores, você precisa ter os objetivos de negócio, planejamento estratégico, eu acho muito importante. Depois, ter um processo claro para estruturar, fazer o top-down desses objetivos em um processo de conhecimento dos dados, coleta deles, estruturação. Depois, atribuir responsabilidades para cada indicador da matriz de responsabilidades, quem que é o responsável, quem que é a pessoa que tem que ser consultada, aquela matriz RACE. E, no final, a questão de alinhar a parte do processo pós-visualização do indicador. Esse indicador vai ser acompanhado diariamente, semanalmente, mensalmente, e quando ele for acompanhado, se ele for positivo, o que tem que acontecer? Se ele for negativo, o que tem que acontecer? É uma questão... A gente conseguiu retomar, foi uma queda de energia geral, da conexão aqui em toda a nossa rua, então não sei o que houve. Até mudei de sala aqui na empresa para ver se a gente conseguiria voltar. O Gabriel e o Augusto já estão voltando, o Augusto conseguiu retomar agora e o Gabriel deve estar acessando também, já voltou então para a gente finalizar. Obrigada, viu, Gabriel? Eu vi que tu colocaste ali o link. A gente teve uma queda geral de energia, até troquei de sala aqui, porque eu achei que fosse a internet, que eu estava numa conexão exclusiva, e não era, né? Não era o problema daquela conexão, e sim foi um problema geral aqui. Não sei se foi no prédio, na rua, mas acho que foi porque estava todo mundo. Então, Gabriel, se tu puder retomar o que tu estava colocando, acho que eu perdi desde o início, na verdade. Desde que tu começaste a falar, para mim já caiu, então não sei se as outras pessoas conseguiram ouvir ou não. Entendi, perfeito. Bom, até eu perdi um pouco o fio da meada aqui. Estava falando sobre a questão de tabela fato versus tabela dimensão, sobre essa questão sobre a estratégia, né, de gestão. Isso, exato. Então,
como, assim, até, não sei se vale a pena repetir ou não, mas, assim, eu imagino isso como um processo end-to-end, que a gente precisa caminhar em parceria. A coleta de dados, os pontos principais que hoje estão muito fáceis de ser feitos e descentralizados, que eu acho que é uma medida que, a medida que caminha para muitos dados, precisa voltar a centralizar, é uma tendência agora que, se não voltar a ter um escopo, uma governança única, vai gerar muitos conflitos. Essa parte da coleta, da transformação do dado, da garantia da qualidade e do armazenamento. A questão, por exemplo, hoje a gente trabalha, algumas empresas, muitas empresas ainda trabalham muito nesse modelo de gestão de dados de tabelas multidimensionais, né? Uma tabela que está virando a base, mas ainda já está sendo transicionado a outros tipos de armazenagem. Mesmo assim, se você cria esse silo, se você cria uma tabela fato sua, com a interpretação própria da sua área, e não conecta ela com o resto da empresa, muito provavelmente o seu indicador vai gerar uma divergência, e essa divergência vai precisar ser alinhada, e então você está gerando oportunidade para criar um conflito, tanto interno da empresa quanto político, mas também um conflito de resultados, de negócios, que seria mitigado se esse projeto fosse conduzido em parceria já com a estratégia da empresa, em alinhado numa maneira centralizada. Complementando só, voltando à pergunta original, né? Eu acho que todo o primeiro projeto de Analytics, tá? Não é relatório e não é um gerador de informação operacional, né? Então acho que isso é um ponto. A ferramenta de BI pode ser usada para isso, a ferramenta de BI, mas o projeto de Analytics, que é desenvolvido em cima de uma ferramenta de BI, ele não pode ser um projeto onde eu vou atender demanda operacional de relatório transacional, ponto. Acho que isso é uma coisa que tem que ser dita no início do projeto, não estamos fazendo um gerador de relatório. Só se o projeto for para isso. Se o projeto for para isso, beleza, né, tudo bem, segue a vida, pode ser feito em ferramentas de BI, a gente tem vários projetos que é muito mais focado para report do que para analytics, mas se o projeto for um projeto para estratégia, para análise de dados e para analytics, todo indicador tem que ter uma missão dentro do projeto. Então, assim, se esse indicador não tem uma missão, se esse indicador não serve para mim tomar uma ação, não serve para mim entender como a minha empresa está navegando, cara, ele não serve para esse projeto. Tem um jargão clássico ali, um case clássico, que é um avião, né? Que eu sempre falo assim, um painel igual a um cockpit de avião. Mas tem uma coisa que ninguém fala que um cockpit de avião tem. Um cockpit de avião tem um manual, né? E nesse manual diz o que cada indicador faz e o que eu tenho que fazer quando esse indicador está em medição X e em medição Y. Então, o piloto está ali na frente, olhando aqueles monte de indicadores, quando algum deles fica verde, ou algum deles fica amarelo ou vermelho, ou apita, ele pega o manual do avião, olha o que aquele indicador faz, entende o que ele faz e aplica uma ação que o manual fala. É a mesma coisa no projeto de Analytics. Se eu não tiver um playbook do meu projeto, ou se eu não tiver métricas bem estabelecidas de o que eu vou fazer quando aquele indicador estiver em posição X e Y, cara, tu vai ter ali basicamente um demonstrador de dado sem muita vida, né? E aí vai te agregar pouco, né? Exato. Ele poderia te agregar. Claro, né? Quem nunca teve nada vai dizer, só ter os indicadores já é bom, show de bola, pessoal. Mas a ferramenta, o projeto, ele pode te entregar muito mais pelo mesmo esforço. É só organizar. Né? É só pensar em ter as pessoas, e aí tu pode ver que tudo que a gente está falando, cara, é muito mais impactante a pessoas do que a tecnologia. Então, assim, as pessoas certas dentro desse projeto, ela é peça fundamental. Se essas pessoas não estiverem falando na mesma língua e não tiverem com esses entendimentos, cara, tu pode dar a ferramenta que for para ela. Vai ter de ordem de prioridade, né? Então viria uma cultura, né? Depois viriam as pessoas e por último, então, viria uma tecnologia, assim, né? Se a gente fosse olhar dentro de um processo. Isso. E até complementando,
Pode falar, Gabriel. Desculpa. Não, só até um ponto, eu acho que o ponto da cultura, se não tiver a cultura, é muito difícil você disseminar o projeto, mas eu vejo que, às vezes, colocando na ordem cultura, pessoas e a tecnologia, às vezes a pessoa vem primeiro. Por quê? Tem empresas que não chegaram nesse ponto porque não tem ninguém lá dentro tendo essa visão. A gente sabe disso. Oi, Gabriel. Oi? Tá me escutando? Eu tô. Oi. Acho que está falhando um pouco a conexão da Ana. Então, o que acontece? Muitas empresas, às vezes, elas não chegaram nessa etapa de ter uma cultura de governança de dados porque não tem ninguém com essa percepção. E, às vezes, o que você precisa fazer é, a empresa está passando por um momento ruim, precisa ter uma visibilidade maior do negócio, mas talvez essa iniciativa não vai partir internamente, vai vir de um ambiente externo, pode ser porque ainda não conseguiu estruturar uma área para ver isso, ainda não conseguiu ter uma pessoa lá que tem essa cultura, que tem esse know-how, que veio com esse background. Então, eu coloco, às vezes, a participação da pessoa interna ou externa da empresa, e aí sim, essa pessoa tem que ser pelo menos né? Uma pessoa precisa ter, mas essa pessoa sendo o disseminador da cultura, que vai levar depois a escolha da tecnologia para desencadear tanto a geração de indicadores, quanto um projeto de analytics, quanto a governança dos dados. Sabe que a gente nos últimos anos aí, a gente mudou muito nosso processo de implantação do produto, né? Embora a gente seja uma desenvolvedora de um produto de analytics, a gente trabalha muito com pilares para apoiar a implantação desse produto. E a gente já testou várias, já tivemos várias aí versões do nosso modelo de onboarding, que a gente chama, né? E nos últimos 2 anos, a gente mudou muito o nosso processo, e o que mais a gente percebeu e viu que deu certo é encaixar metodologias muito mais de gestão de pessoas e trabalhar a cultura na implantação do produto do que o produto por si só, né? Então hoje a gente trabalha muito com médio, né? Empresa de médio porte, né? Então essa aí não tem muito recurso, né? Não é uma empresa que tem um orçamento abundante para analytics, né? Muitas vezes não tem a cultura ainda implantada, então é difícil de tu chegar com uma ferramenta e fazer a ferramenta por si só navegar na empresa. Isso não funciona, né? Eu não estou puxando o assado para o meu lado, mas é complexo tu baixar um Power BI ou um Pentaho ou uma outra ferramenta, um Metabase da vida, que é bem simples, para uma empresa que não tem a cultura, que não sabe o que é olhar, que não sabe como olhar. Não vai funcionar. Vai ser um grande gerador de relatório. Não que as ferramentas são ruins, mas são ferramentas, mais uma vez, são ferramentas. Não são um serviço, uma cultura, um projeto. Não é isso, são só ferramentas. Então a gente teve que colocar no nosso processo, no nosso onboarding, uma coisa que a gente chama de sensibilização, que é fazer umas 2, 3 horas com um time envolvido, falando o que a gente está falando aqui. Isso aqui é uma sensibilização. É fazer as pessoas entenderem, baseado em fatos, em exemplos, em cases, como empresas que conseguiram chegar no nível legal de cultura de orientada a dados fizeram, ou erraram e tentar evitar esse erro. Um próximo passo, fazer um onboarding totalmente de negócio. Cara, o que tu olha hoje? Eu olho o indicador tal, e aí tu parar, beleza, o que tu faz com esse cara? E destrinchar o negócio do cara até o final. Questionar, ser muito questionador, né? E depois disso, aí sim a gente vai começar a desenhar o projeto, baseado numa sensibilização, né, uma verdade nua e crua para o usuário de como é que vai funcionar, a disruptura, porque é uma disruptura, toda disruptura gera uma certa dor, gera um certo desconforto, o usuário tem que estar ciente disso, né? Ele vai ter que abrir mão de alguns rituais que ele tinha no passado, que vai ter que ser extinto, né? Que não vai poder ir junto no projeto, né? E depois tu vai fazer uma análise de negócio para entender os pontos focais, aonde tu vai agregar valor num menor período de tempo, e aí depois tu vai falar em projeto de BI propriamente dito, né?
Então, assim, a gente faz muito esse trabalho justamente para isso. E para o pequeno mesmo, que muitas vezes não quer, não tem orçamento, ou para a empresa que não quer fazer isso no primeiro momento, a gente entrega produtos prontos. É eu chegar para o cara e dizer, ó, cara, esse aqui é um produto de fluxo de caixa financeiro projetado, os indicadores são esse, o trabalho é esse, as ações que tu tem que tomar são essas, baseadas nas leituras que tu vai fazer, o teu usuário vai olhar isso aí e vai executar isso. E a gente tem um Customer Success aqui ligando para o cara, tu tá entendendo, tu tá conseguindo acessar o painel todo dia, tu tá fazendo as ações. Então, cara, tu pode ver que é muito mais um trabalho de cultura e a ferramenta apoiando do que propriamente dito uma solução tecnológica para Analytics, né? Então, se tu não tem um time interno para fazer isso, cara, tu tem que seguir, e eu não estou dizendo que tem que seguir com a BI Machine, mas tu tem que seguir com empresas ou com consultorias que estão dispostas a fazer isso. Né? Que não estão dispostas a simplesmente vender um produto, uma licença e fazer tu te virar, porque tu não vai ter a cultura, tu não vai saber para onde ir. A gente tem que procurar ou internamente com boas pessoas ou externamente empresas que te levem nessa jornada. Acho que essa é super importante. Super importante. O papo, como sempre, né? A gente ficaria aqui uma tarde toda conversando. Eu deixei um pouquinho mais, porque como a gente perdeu esses minutinhos aí da conexão, gostaria de agradecer imensamente o nosso convidado, Gabriel Amato, pelo tempo dele, por ter cedido aí 1 hora do dia, que eu sei que é super corrido, para estar conversando e compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, e claro, não menos, né, o Augusto, né, que eu tenho a oportunidade diariamente, né, de estar aprendendo e compartilhando muito. Pessoal, então, se vocês gostariam de fazer um encerramento, sintam-se à vontade para fazê-los. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a Ana, primeiramente, Ana e Augusto, muito obrigado pelo convite. Foi uma das primeiras lives que eu participei, não sou muito ainda desse mundo de lives, tudo, mas adorei o bate-papo. Na verdade, acho que é um bate-papo que a gente pode seguir por horas aqui falando, tem muita coisa legal para falar. Agradeço imensamente. E até deixar um recado, né? Já coloquei no chat ali, mas se alguém quiser se interessar um pouco sobre o tópico de gerenciamento de riscos e seguros, muito voltado a data-driven, muito voltado à gestão de empresas, meus contatos estão ali, e nos meus contatos aí vocês têm todo acesso ao Willis Towers Watson e aos nossos links, para entender um pouco mais dos nossos produtos e serviços. Legal. Show de bola. Então, agradecer aí também a Ana aí por estar organizando esse evento, né? Sempre precisa alguém para capitanear, né? Então é importante a gente ter esses atores aí dentro do processo de inovação e de compartilhamento. Agradecer o Gabriel aí por estar disponível aí para nós aí num belo cenário, e estar dentro da tranquilidade aí no sítio, né? Então, agradeço aí o teu tempo aí para a gente poder compartilhar. Eu acho que sempre todo mundo aprende, acho que é sempre um aprendizado. A gente acaba vendo ideias dos outros, a gente acaba pensando assuntos que a gente já estava esquecido na nossa cabeça, a gente vai revivendo isso, e com certeza a gente sai sempre de uma live dessa um pouco mais animado e oxigenado aí no que diz respeito às ideias que a gente trocou. Agradeço todo mundo aí também que está olhando, acompanhando com nós a live, isso vai ficar gravado aí para o pessoal assistir, e também colocando à disposição aí, pessoal, me contato pelo Facebook da BI Machine, Instagram, LinkedIn, podem aí contatar aí. Bom, em nome da BI Machine, então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo que esteve nos assistindo. Para quem assistiu, o replay vai ficar disponível também no vídeo, né? A gravação do vídeo vai ficar disponível tanto nos nossos canais, no YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, nosso blog, enfim, vai ter aí muito conteúdo bacana. Não deixe de nos acompanhar. Acho que teve um probleminha aqui na conexão novamente do prédio, mas não deixe de nos acompanhar, de seguir, conhecer os nossos materiais e conhecer um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo, e também de profissionais, assim como o Gabriel, que vem... Acho que agora... Acho que a Ana caiu, né? Mas, enfim, agradeço aí todo mundo aí, pessoal. Qualquer coisa aí, nos conectem aí no LinkedIn, no Facebook aí. E, mais uma vez, aí, uma boa tarde a todos aí. E até mais. Obrigado, Augusto. Obrigado, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa semana.
boa tarde, muito obrigada a todos e até a próxima. Um forte abraço.